noite, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Aqueles que estão nos escutando pelo Facebook também, sejam bem-vindos. Vamos fazer uma prece, então, para pedir ao nosso guia espiritual, aos guias espirituais da nossa casa, que possam nos iluminar e que possam iluminar a todos os seres que habitam este planeta, que possamos acerenar os nossos corações, nos harmonizar, para compreender melhor tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Que possamos, Senhor, estar todos envolvidos na Tua paz. Que assim seja. Então, o tema da noite de hoje é Filhos do Coração. Vamos ver então de que forma a doutrina espírita nos explica como acontecem esses laços que unem as famílias, às vezes por linhas não consanguíneas, mas por laços de amor, de fraternidade, que às vezes são até maiores do que os laços de sangue. Então, lá no capítulo 14, Jesus veio nos dizer, nos ensinar sobre honrar a nossa família. E lá então ele comentou, no item 5 deste capítulo ele comenta. Na verdade quem comenta é Marcos, né? Ele comenta uma passagem de Jesus, onde Jesus fala sobre essa questão da família espiritual e da família encarnada, da família consanguínea. Ele diz: e tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. E o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E passando então o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, ele lhes disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã e minha mãe. Jesus não quis renegar a sua família, ele não quis menosprezar a sua família de carne, muito pelo contrário. Ele quis relembrar que nós estamos aqui na Terra, nesta encarnação, apenas temporariamente, transitoriamente. E estamos reunidos numa família encarnada para os resgates dos nossos débitos, para auxiliar os nossos entes queridos que reencarnaram conosco e para que a gente também possa evoluir. Mas, na verdade, a nossa verdadeira família é a espiritual. Às vezes, essa família ela pode encarnar conosco, sim, mas às vezes ela pode estar olhando por nós no mundo espiritual, nos acompanhando, estando ao nosso lado, sussurrando conselhos, nos trazendo luz, nos trazendo harmonia, mas do mundo espiritual. Então, o que ele diz em várias passagens do Evangelho? Que, na verdade, os laços de família não são da consanguinidade, mas sim da simpatia e da comunhão de pensamentos. Esses sim é que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. E
Nós estamos como pais. Aqui na Terra, nós estamos na condição de pais e na condição de filhos. Nós não somos pais de ninguém, nós não somos só filhos de Deus. Nós estamos filhos dos nossos pais. A cada encarnação, de acordo com as nossas necessidades e com as necessidades dos nossos entes queridos, essas famílias vão mudando. Porque a reencarnação, ela é uma bênção divina que Deus nos permite retornar à vida num outro corpo, a fim de que a gente possa reparar as nossas falhas em vidas anteriores. Essa é a bênção da reencarnação, um dos pilares do Espiritismo. E aí, de acordo com o nosso nível de evolução espiritual e discernimento espiritual, principalmente, é que nós podemos participar ativamente do planejamento reencarnatório da nossa próxima reencarnação e definir, auxiliar os nossos guias espirituais na definição de como será a nossa reencarnação. Será que nós vamos reencarnar entre seres que vamos aceitar? Ou será que a gente vai reencarnar entre outros irmãos com os quais nós temos débitos e que podem nos rejeitar? E aí seremos entregues à adoção. Isso, se estes permitirem, porque às vezes até acontece aborto antes, diante das agressividades e diante dos medos que os próprios espíritos têm de reencarnar num meio que vai ser difícil. Às vezes a gente como espíritos, a gente volta atrás e às vezes até os nossos pais que estão nos esperando na próxima encarnação, eles acabam nos rejeitando por medo, um medo inconsciente, um medo que podem não saber explicar, mas o espírito lá no fundo, ele sabe que vai estar vindo um inimigo de uma vida passada, alguém que vai estar querendo cobrar alguma dívida. Então, a adoção está prevista na nossa encarnação? A formação de um lar é um planejamento que se desenvolve lá no mundo espiritual. Sabemos que nada acontece por acaso. Então, assim como filhos biológicos, os nossos filhos adotivos também são companheiros de vidas passadas, nessa questão de resgate, de buscas, de evolução. E aí a gente vê em algumas situações famílias que tentam, por muito tempo, gerar um filho dentro do seu lar. Não conseguem. Às vezes frustrados, buscam a adoção. Vamos buscar uma criança lá fora. Adotam uma criança lá fora. Aí relaxam, aliviam as suas ansiedades, os seus desejos. E aí aparece uma criança do seu ventre. Aí a gente pensa, mas que coisa! Por que a espiritualidade permitiu isso? Por que permitiu que essa família sofresse tanto? Aí eu pergunto, vamos pensar um pouquinho. Será que se essa criança já tivesse vindo num primeiro momento sem muito sofrimento, será que essa família teria adotado essa criança que estava lá na rua, rejeitada? Ou será que teria deixado passar? E não é por acaso que essa criança está ali, no corpo de uma criança, mas é um espírito milenar, com resgates, com virtudes, com defeitos, com muita evolução pela frente. Então daí a gente pensa e a gente chega à conclusão de que a nossa vida hoje é o resultado de tudo que a gente já fez. E aí a gente pensa, tá, mas se a gente nós somos velhos conhecidos, nesse exemplo que eu usei, precisa um ser adotado e o outro consanguíneo. Se vão nascer todos na mesma família, por que não vêm todos já? Né? Por que um tem que ser adotado? Por que
faz isso com a gente. Aí nós vamos encontrar diversos relatos na literatura espírita com casos de filhos que, em função do orgulho, da vaidade, do egoísmo, se tornaram tiranos de seus pais, escravizando-os aos seus caprichos e pagando com ingratidão a dor e a ternura e o zelo paternos. Aí então, de retorno à pátria espiritual, no desencarne, quando eles desperta a consciência, eles entendem a gravidade de suas faltas, eles passam a trabalhar então para recuperar o tempo perdido, para então se reconciliar com aqueles que lesaram afetivamente. Assim eles reencontram aqueles mesmos pais que eles não valorizaram em vidas pretéritas, para devolver-lhes a afeição machucada, resgatando o carinho, a ternura e o amor de ontem. Porque assim é a lei de causa e efeito. Vamos pensar se, enquanto filhos, nós não aproveitamos a convivência com os nossos pais amorosos e desvelados no passado, a lei divina nos permite então retornar ao contato deles para os devidos reajustes, mas desta vez pelas vias da adoção. Quer dizer, se nos é concedida a opção de adoção, a vinda como adoção, nesta família que nos acolheu, é porque em momentos pretéritos a gente foi filhos consanguíneos e não soubemos valorizar, não soubemos dar valor a este amor. E quantas situações a gente vê em relatos, em livros sobre isso, né? E aí, se ainda como filhos a gente traz no coração muitos desequilíbrios de outros tempos, arrependimentos dolorosos, também em relação a esses pais que nós não soubemos valorizar, a gente volta e pede ajuda desses pais para que eles nos acolham, não como filhos do corpo, da carne, mas como filhos do coração. Tá, agora vamos se colocar num outro lugar. E quando nós somos pais adotivos, que aconteceu isso, que a gente recebeu uma ingratidão, o que a gente vai fazer? A gente vai ter trabalho, vai ser incumbido pela lei divina de orientar novamente esses filhos e conduzi-los ao caminho do bem, independente deles serem filhos consanguíneos ou não. A nossa responsabilidade vai permanecer a mesma. Quer dizer, se a gente tiver um filho de sangue e um filho adotado, a nossa responsabilidade para conduzi-los no caminho correto é a mesma. Eu não poderei ter dentro do mesmo lar duas criaturas. E uma eu vou proteger mais, vou dar mais amor, vou ficar mais com ela, e o outro eu vou deixar meio de ladinho. Isso não é papel de pai. A nossa responsabilidade é de dar amor, carinho, ensinar o caminho correto para ambos. Então, e Deus confia, lá no planejamento reencarnatório, Ele confiou a nós, na nossa capacidade de amar, de ensinar, de perdoar e auxiliar estes companheiros que retornam então para hoje recuperar aquela ingratidão do passado. Se dá tempo, eu vou contar um pedacinho só da história para vocês, porque esse livro, 50 anos depois, narrado por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, é incrível, se vocês puderem ler. Ele fala assim de uma situação de adoção. A jovem romana Célia, ela era uma patrícia, né, de uma família abastada, romana, né, de posses, e possuíam escravos. E um desses escravos era o Ciro. E foi ele que ensinou os ensinamentos de Jesus, passou para Célia os ensinamentos de Jesus. E como ele escravo,
escravo cristão naquela época, acabou sendo executado, né? E mais tarde, agora eu não vou contar detalhes para vocês, para que quem não leu, vá lá, pegue o livro e leia, muito interessante. Por ingratidões da vida, ou por, na verdade, a expiação e missão da própria Célia, do próprio espírito iluminado que ela era, ela acaba recebendo, como filho adotivo, 2 enjeitadinhos, em momentos diferentes. E nesses 2 momentos, quem vem para ela como filho adotivo é o espírito do Ciro, que mais tarde ela acaba descobrindo isso através da mediunidade dela, dos sonhos dela, enfim, que aquele amor fraternal que ela tinha, que ela nutria por ele e ele por ela, ele não conseguiu abandonar ela nos desafios e nos sofrimentos que ela estava passando. Ele veio para passar isso com ela. É muito interessante. Aí tu vai ver assim, na hora que ela assume essas crianças, ela não sabe que é o espírito do Ciro que está vindo. Mas quando ela pega a criança no colo, ela sente que tem uma energia muito gostosa e que ela não pode deixar aquela criança abandonada. E depois, mais tarde, ela percebe. Claro, ela não ia deixar abandonada, nem se fosse um espírito desconhecido. Mas tu vê como as bênçãos da vida, elas vêm encher de luz e de amor o coração daqueles que estão prontos para o trabalho no bem. Então, voltando agora ao ciclo, né, fugindo um pouquinho da história, será que a gente tem que esconder para os nossos filhos, quando a gente adotar uma criança, vamos falar a verdade para ele? Ou vamos esconder? É melhor, né, ele não saber, ele achar que ele é meu filho biológico? Vamos pensar nessa família ali. Como é que ela vai conseguir esconder isso? Um de cada tipo, completamente diferentes uns dos outros, eles vão questionar. Eles vão perguntar. Por que eu sou clarinha e ele é mais escurinho? Por que eu tenho o olhinho puxado e vocês não têm? E aí? Um dos maiores erros que poderíamos cometer como pais é o de esconder a verdade dos nossos filhos. É importante nunca esconder a verdade. Às vezes, a gente até pode querer esconder por medo, por amor, e achar que, na verdade, a gente vai proteger eles. Mas isso é uma mentira. A verdade é sempre o melhor caminho. O ser humano que for adotado e souber disso desde o princípio, ele vai ter a oportunidade de refletir a respeito da sua situação durante toda a sua vida, apreciando então e aprendendo com a atitude sublime do amor incondicional desses pais. Quando os nossos filhos adotivos eles crescem, aprendendo no lar valores morais elevados, eles se sentem mais amados por entenderem o que são, não por terem nascido do ventre da sua mãe, mas por serem frutos da afeição sincera e real. E aí então eles passam a entender que são filhos queridos do coração, que vale muito mais do que a questão sanguínea, do que a questão material. Esconder a verdade pode causar traumas, além da intensa dor da traição que pode prejudicar o seu aprendizado. Vamos imaginar se a gente for mentindo para essas crianças a vida inteira, lá adiante, na idade madura, na idade adulta, ou às vezes até antes, porque hoje em dia as crianças perguntam demais e acabam falando isso nas escolas, né? Eles vão se sentir traídos. Traídos por quem? Por quem mais amou eles. O diálogo franco e sincero, regado de amor, fortalece sempre os laços afetivos.
se veio de dentro da barriga da mãe ou não, se torna uma questão sem tanta importância. Então André Luiz ele nos fala lá no livro Sexo e Destino, onde também tem uma história de adoção, uma história bem bonita de adoção. Ele nos fala que os filhos adotivos, quando crescem ignorando a verdade, eles costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de outras pessoas. É essa questão que eu comentei aí. Acabam falando, diz que me diz que de fora, um que fala para o outro, e eles aí acabam conhecendo a verdade por caminhos escusos e que não necessariamente sejam a verdade. Às vezes eles vão fantasiar mais e vão sofrer muito mais com isso. Recebendo em nossa jornada terrena a oportunidade de ter em nosso lar um filho adotivo, guardemos no coração a certeza de que Jesus está nos confiando a responsabilidade sagrada de superar o próprio orgulho e a vaidade, amando verdadeira e desinteressadamente a criatura de Deus que nos foi confiada em trabalho de educação e de amparo. Tem uma outra questão aqui, a questão da homossexualidade em si, nós vamos falar num outro momento, porque ela é muito complexa e muito extensa. Mas o Raul Teixeira nos trouxe algumas palavras, um trechinho muito interessante que eu preciso colocar aqui para vocês. Então, adoção por casais homossexuais é certa? No nosso mundo cheio de preconceito? Olha o que ele diz. O amor não tem sexo. Como é que podemos imaginar que o melhor para uma criança é ser criada na rua, ao relento, submetida a todo tipo de execração do que ser criada, nutrida e amparada por um lar de casal homossexual? Muita gente assevera que a criança corre riscos. Que riscos? Nós estamos acompanhando crianças correndo riscos nas casas de seus pais heterossexuais todos os dias. Aí outros afirmam então que a criança criada por homossexuais poderá adotar a mesma postura, a mesma orientação sexual, que também é falso. A massa de homossexuais do mundo advém de lares heterossexuais. Então, teremos que concluir que são os casais heterossexuais que acabam formando os homossexuais. Logo, não devemos entrar nessa discussão, que é tola e preconceituosa. E ele ainda diz, aquele que tem amor para dar, que dê. Então, para terminar, eu queria deixar esse ensinamento mais profundo. Eu acho que é o maior ensinamento que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos pensar. Será que existe oportunidade mais perfeita de aplicar este ensinamento? O ensinamento mais importante de todos os tempos, do que adotar uma criança que está sofrendo nas ruas? Nutrir essa criança, suprir as suas primeiras necessidades físicas e afetivas, enchendo-a de amor, de carinho e preparando-a para a vida? Que gesto sublime esse de poder adotar uma criança. Fiquemos com essa mensagem guardada no nosso coração e vamos fazer uma prece. Pai amado, nossos guias espirituais, te agradecemos todos os dias pelas bênçãos que recebemos da vida, do trabalho, do lar que nos acolhe com amor. Te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades. E
enfrentar essas dificuldades com resiliência.